Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. O Senhor continua nos abençoando. Amém? Passando a apaixonar a palavra para nossas vidas, a qual vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos animar. Amém? Vai nos socorrer. Escuta o livro de Mateus, capítulo 14. Eu vou estar lendo aqui a partir do 22. A qual fala assim, ó. Jesus anda por sobre o mar. Aí fala assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende de bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda e ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém? Eu vou falar aqui novamente o 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? E prontamente, né? Então o Senhor, ele chega prontamente, né? Jesus está perto. Às vezes, Senhor, onde o Senhor está? Pai, que eu não estou te vendo, né? Não foi diferente para os discípulos. Aqui vai falar assim que o Senhor, ele dá ordem para os discípulos, né? Para partir para o outro lado, né? Do mar, do lago. Aqui o Senhor tinha, né, feito um culto, né? O Senhor já tinha pregado a palavra, já tinha multiplicado pães e peixes, né? O Senhor não estava muito bem, né? Às vezes, esse dia que a gente não está muito bem, é normal, é natural, né? Jesus tinha recebido a morte de João Batista, né? Ele tinha separado, tinha ido para longe num barco, mas a multidão seguia Jesus, né? Ela tem que seguir Jesus, né? Igual essa multidão era muito inteligente, porque ela só onde Jesus está, eu vou atrás, então você tem que seguir Jesus, né? E Jesus vem, nos compadeceu, né? Fez ali, curou todos os enfermos, né? O Senhor também cura, o Senhor visita a nossa enfermidade, né? Que o Senhor manda embora. Então, Senhor, olha, eu não tenho condições, Pai, de repreender essa minha vida, mas o Senhor tem, né? Então você fale, Senhor, apresente diante de Deus. Fala, Senhor, tá aqui o diagnóstico. Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua graça, Senhor, sabe? Busca o Senhor. Busca o Senhor igual aquela mulher fluxo de sangue. Ela estava fraca, mas ela tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Ela falou assim: eu somente tocar na aula das suas vestes. Então, teve uma atitude dela, né? Tem que ter uma atitude nossa, de fé, de posição. Então, assim, que se posicionar, né? De falar, Senhor, eu vou atrás, Pai. E ela, não sei se ela teve apoio de alguém, mas ela foi atrás e ela conseguiu. Amém? Assim nós vamos conseguir também. E aqui, né, voltando para a palavra, aqui fala que o Senhor, ele tinha feito o milagre da multiplicação, tinha curado os enfermos, né, e ele tinha dado ordem para os discípulos para partir para o outro lado, né, do mar ali com o barco. E o Senhor foi orar no monte, né, sozinho. Então, Jesus, ele trabalhava com o povo, né? Ele servia o povo, só que ele tinha um momento dele, um momento de oração, um momento particular com o Pai, né? O que o Senhor estava orando naquele momento, só Ele, Deus sabe. Ele tem oração que só Ele, você sabe, né? Mas o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve, porque ele tinha um momento dele particular com o Pai. Nós temos nosso particular também, né? E ali, quando fala assim que o barco estava distante, então não tinha mais como voltar, né? O barco já estava longe, toda hora que você está assim, e agora? Como que eu vou voltar? Não tem mais como voltar, né? Tem situações que você não tem mais como voltar atrás, tipo assim, agora é seguir mesmo, mas a tempestade chegou, né? A tempestade estava sendo açoitado o barco pela tempestade, né? E na quarta vigília da noite Jesus chega, né? Jesus vai andando sobre as águas, né? Eu falo assim que o Senhor, ele, como eles estavam longe da praia, né? Estavam numa situação ali, como que o Senhor ia chegar, né? E o Senhor chegou da maneira que ele podia, o Senhor pode todas as coisas, ele chegou andando, né? Ele foi andando porque era o poder que ele tinha. O Senhor, ele tem um poder que nós não temos. Assim, ó, por onde o Senhor vai vir, Pai? Da situação não tem como. O Senhor tem, né? Porque ele foi andando sobre as águas pelos discípulos. Quando eles viram aqueles discípulos,
né, quando os discípulos viram Jesus, né, eles acharam que era um fantasma, né, e assim, ó, já estamos aqui nessa tempestade, né, já estamos nessa situação, ainda parece fantasma, deve ser uma coisa a piorar, misericórdia, Jesus, não, quando você precisa piorar, né, a tua visão tem que ser, Senhor, clareia a minha visão, Senhor, não vai piorar não, não seja pessimista, né, e o Senhor fala assim, não tema, sou eu, né? Tem de bom ânimo, essa palavra de maldição, tem de bom ânimo. Então, se for para se animar, se anime, né? Fala, Senhor, eu tô desanimado, sabe? Tô sem força. Se anime, o Senhor, ele deu a palavra antes dele fazer qualquer coisa. A palavra, ela chega antes. Né? Então, se você, ó, tem de bom ânimo, sou eu, né? Sou eu, quer dizer assim, e vocês estão seguros, sou eu vou fazer alguma coisa, o Senhor, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. E quando ele fala isso, né? Aí o Pedro, ele pega e fala, né? Sempre o Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até a ti, né? E Jesus fala assim, vem, né? Então, aí Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, né? Mas fala assim que Pedro repara na força do vento, né? Às vezes você repara na situação, você repara, mas meu Deus do céu, não tem condição, não vai ter jeito, né? Mas não é dessa maneira que funciona. E o Senhor, ele pega e Pedro imediatamente, né? Pedro já grita, né? Senhor, socorre-me, né? Então Pedro ali ele não hesitou, né? Pedro, você precisa de um socorro, eu preciso de uma oração, eu preciso de, né? Então você sabe onde bater na porta, você sabe que o Senhor é o nosso socorro. E o Senhor fala assim que o Senhor imediatamente, né? O Senhor segurou na mão de Pedro e falou: homem de pouca fé, porque duvidaste. Primeiro, o Senhor mostrou para Pedro onde estava a falha, né? Tipo assim, às vezes, onde eu tô errando, Senhor? Onde que eu tô errando? Mostra onde eu tô errando, né? Então, às vezes, fala assim, hoje eu tive experiência assim de eu estar errando em alguma coisa, eu falo assim, ó, olha bem, observa bem, né? Observa bem, tipo assim, mas meu Deus, parece que você fica mais nervoso ainda, né? Onde que eu tô errando? Mas você falou assim, homem de pouca fé, porque duvidaste. Então você apontou para a dúvida de Pedro, né? Pedro, você duvidou, Pedro, né? Por isso que você tá afundando, por isso que você afundou, né? E o que me chamou a atenção, que não só foi Pedro que duvidou, né? Pedro, ele tava ali, Pedro, ele tava no lugar de destaque, Pedro, ele saiu do barco, Pedro teve uma atitude, só que quando o Senhor socorre Pedro e volta para o barco, veja que os discípulos, ele fala assim, ó, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, um discípulo falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, tava todo mundo duvidando, né? Parece que só viram o Pedro. Parece que só o Pedro pagou aquele mico ali. Parece que só o Pedro, mas não. Né? Às vezes, assim, o erro de Pedro é o nosso. Às vezes o Pedro, ele só foi um exemplo, né? Às vezes, tipo assim, vamos supor, numa reunião, numa palestra, alguma coisa, sempre tem alguém que pergunta uma dúvida. E tem pessoas que não perguntam, que tá com vergonha de perguntar, né? Mas o Pedro, ele pergunta, alguém que toma posição pergunta. Aí esclarece a resposta, e tudo assim, agora eu entendi, agora a gente entendeu. Mas quem foi que perguntou, né? Foi o Pedro, foi alguém que teve a atitude de perguntar. Né? Então não fiquemos em ignorância, né? Perguntemos mesmo, né? O perguntar não é vergonhoso. Às vezes a gente passa a vida inteira na ignorância porque a gente tem vergonha de perguntar alguma coisa, né? Fala assim, eu tô com dúvida nisso, pergunte, né? Fala assim, olha, porque aí você ganha conhecimento. Amém? Então, conhecimento é muito bom. Então, que a gente fique essa palavra no nosso coração, sabendo que o Senhor, ele vem imediatamente, né? O Senhor não fica, eu vou deixar ele sofrer um pouquinho, né? Não, Jesus, ele não brinca conosco, né? Jesus, ele não brinca com a nossa fé. Jesus, ele é misericordioso, ele sabe a nossa força. Ele sabe que nós somos fracos. Então, o Senhor, você vai deixar Pedro lá ficar se afogando um pouquinho para depois socorrer ele. Não, imediatamente o Senhor pegou na mão de Pedro e levantou Pedro. Então, que essa palavra, você imediatamente se levante. Se levante dessa cama, desse sofá, da situação que você se encontra, se for interno, deitado interno. Às vezes a gente está de pé, mas por dentro nós estamos deitados. Mas o Senhor imediatamente segurou a mão de Pedro e falou, Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? E pegou Pedro e colocou no barco. E ali houve calmaria. Que essa mensagem a você leve calmaria ao seu coração, à tua casa, ao teu trabalho. Que você creia que se ele continua lhe socorrendo, continua fazendo. Né? Ele não parou. Né? Uma vez o Senhor, ele foi interrogado porque ele tinha curado num sábado, né? E lá não podia, nos fariseus não podia curar no sábado. Ele falou assim, ó, meu pai trabalha todos os dias e eu também trabalho, né? Então, se você trabalha, eu trabalho
todos os dias eu trabalho por vocês, e todos os dias eu estou aqui fazendo por vocês. Então o Senhor não está limitado, a mão dele não está recolhida para que eu possa salvar. Amém? Então a mão do Senhor segura a mão de Pedro e levantou Pedro. Que você se sinta segurado pelo Senhor nessa mensagem, com essa palavra. Amém? Que você possa, verdadeiramente, agora eu sei que você é o Filho de Deus. Amém? Que a gente possa confessar com nossos lábios que o Senhor é o Filho de Deus, né? Porque ele veio, ele ressuscitou, ele está vivo, ele nos socorre. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Senhor, por essa palavra riquíssima, Pai, maravilhosa, Senhor, a qual fala assim que imediatamente, Pai, o Senhor segura a mão de Pedro, Senhor. O Senhor não deixou Pedro ali sofrendo, Senhor, mas o Senhor segurou na mão de Pedro, Pai, e deu fortaleza a ele, Pai, e colocou ele no barco novamente. E através da vida de Pedro, Senhor, todos, Pai, todos foram, Senhor, meu Deus, meu Pai, convencidos, Pai, e acreditaram em ti, Senhor. Pedro tomou uma atitude, Pai, uma atitude de coragem. Ele foi corajoso. Duvidou, mas ele foi corajoso. Mas o Senhor socorreu Pedro, e através da vida dele, muitos foram abençoados, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, eu te agradeço. Abençoa a nossa quinta-feira, abençoa meu irmão, a minha irmã, Senhor, e que essa palavra vá a ele, Pai, como um bálsamo no seu coração. Sabemos que o Senhor continua nos socorrendo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra no seu coração. E sabe que o Senhor está pronto para nos socorrer. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.